Se existe uma pessoa bem informada sobre o mercado, com certeza é o homem mais rico do mundo. Mas assim como as outras baleias do mercado, normalmente o que eles fazem é muito diferente do que eles falam. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o outro lado da moeda do porquê o Elon Musk está movimentando bilhões em ações da Tesla. Bom, a menos que você viva embaixo de uma pedra ou em alguma bolha de dancinha do TikTok, você já deve ter ouvido falar algo a respeito do Elon Musk comprar o Twitter. Resumindo, no fim das contas, o cara que quebrou o ditado de que foguete não tem ré, desistiu da compra porque não acreditava nos dados sobre a quantidade de contas falsas e bots que o Twitter apresentou. Então o Twitter resolveu processar o bilionário para obrigá-lo a cumprir o acordo e comprar a empresa, ou pelo menos pagar uma multa barata de $1 bilhão. Depois disso, Musk vendeu 7,9 milhões de ações da Tesla, o equivalente a quase $7 bilhões, dando a justificativa de que é para evitar vendas emergenciais por conta do processo do Twitter. E isso até que faz sentido, mas será que é mesmo? Supostamente, desde o final do ano passado, ele estava vendendo ações por conta de impostos. Ele até fez uma enquete no Twitter perguntando se ele vendia ou não. Mas o detalhe é que em novembro do ano passado, ele vendeu o equivalente a 2 bilhões para pagar impostos, mas também vendeu 5,7 bilhões que não tinham relações com impostos. Depois, em abril, ele vendeu mais 4 bilhões em ações da Tesla para logo em seguida postar no Twitter que não tem planos para vender mais ações da Tesla depois daquele dia. Isso para agora, em agosto, ele vendeu os quase 7 bilhões que eu disse anteriormente, 6,9 bilhões para ser mais exato. Para quem não entende muito bem como funcionam as fortunas desses bilionários, donos de grandes empresas como o Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, eles não têm toda aquela fortuna, aqueles bilhões, no banco. Eles têm um patrimônio equivalente àquilo, e grande parte desse patrimônio é em ações das suas empresas. Então, por mais que o Elon Musk tenha uma fortuna de mais de 200 bilhões de dólares, esse valor está em ações da Tesla. E para que ele consiga pegar em dólares parte desse patrimônio, é necessário vender ações. Isso de maneira estratégica, para que não derrube os preços das ações por causa desse choque de oferta. Para que ele consiga vender, é preciso que tenha quem comprar. Então ele sempre tem que ter boas justificativas para suas vendas. Caso contrário, o resto do mercado também vai vender, derrubando ainda mais os preços. Tendo isso em mente, será que a gente pode realmente confiar cegamente no que ele diz? A Tesla, por exemplo, comprou bitcoins, disse que iria aceitar como forma de pagamento, o preço subiu, eles venderam um pouco com lucro e logo depois anunciaram que não iriam mais aceitar Bitcoin porque não preserva o meio ambiente por gastar muita energia. Será que a empresa que faz carros que se dirigem sozinhos não sabia que Bitcoin gasta energia? Coisa que com 10 minutos de pesquisa você descobre? E pior, eles ignoraram que grande parte dessa energia vem de fontes renováveis como solar, porque caso contrário, o custo tornaria essa operação inviável. Sabendo disso, nós chegamos facilmente na conclusão de que não importa o que eles dizem, e sim o que eles fazem. E o que eles vêm fazendo? Vendas atrás de vendas. Esse mês, os mercados até voltaram a subir forte depois que os dados da inflação vieram abaixo das expectativas do mercado. Se a inflação diminui, o Banco Central dos Estados Unidos pode começar a parar de subir juros e quando isso acontece, as ações e outros ativos de risco, como criptomoedas, por exemplo, tendem a voltar a subir. Porém, os dados da inflação podem ser maquiados simplesmente trocando o peso de cada coisa no resultado. Por exemplo, a carne subiu. Você considera que as pessoas precisam de menos carne. Então você consegue maquiar a alta no preço da carne diminuindo a quantidade de carne que você usa para poder medir a inflação.
E quem poderia ter dados mais robustos sobre a inflação real do que o cara que produz milhões de carros elétricos, foguetes, satélites, túneis e painéis solares? O consumo de insumos das empresas de Elon Musk é gigante, então ele deve ter informações mais que privilegiadas sobre as alterações nos preços. E novamente, o que esse cara está fazendo? Vendendo e vendendo. Um dos melhores indicadores das indústrias é sempre o que os insiders, os membros daquela organização, estão fazendo. Exemplo disso são as vendas de Ethereum do Vitalik Buterin, que é cofundador da rede Ethereum. Para que vocês vejam como é importante a gente se atentar ao que os insiders estão fazendo, eu marquei aqui no gráfico quando que o Vitalik vendeu Ethereum. Essas vendas aqui são depois de 2017 e eu marquei só as que são de 10 mil Ethereums para cima. A gente tem aqui, no topo de 2017, ele vendeu 35 mil Ethereums. Depois o preço chegou a cair aí 70%. Em 2018 a gente atingiu lá no comecinho do ano o novo pico, né, as novas altas. Inclusive a gente estava testando recentemente como suporte. Mas o que aconteceu? A gente estava praticamente no topo e o Vitalik vendeu 30 mil Ethereums. Depois, no topo, ele vendeu mais 10 mil. Então, aqui, por mais que ele não tenha acertado no olho da mosca, ele depois foi e acertou no olho da mosca com a última venda dele. Então, quando ele começou a vender, a gente já estava praticamente no topo. Se a gente olhar aqui, por exemplo, parece que ele vendeu em um fundo, né? Mas na verdade não. Como a gente está em escala aritmética, né? Que eu deixei melhor, que o pessoal normalmente entende melhor a escala aritmética. Depois dessa venda aqui, o preço chegou a cair quase 70%, 65%, 70%, se a gente pegar aqui o fundinho certinho. Então a gente teve uma baita de uma queda, o preço caiu para menos da metade depois que ele vendeu esses 10k aqui, ó. Isso depois de uma queda. Então, depois, em 2021, ele vendeu no topo, literalmente no topo, ele vendeu 13.500 Ethereums. Depois, aqui em 2022, não foi necessariamente o topo, mas se a gente olhar aqui, ele vendeu aqui e depois o preço caiu, chegou a cair aqui, ó, 60%. Então, sempre que um insider vende, a gente tem que ficar muito atento, porque não tem ninguém que sabe melhor de um determinado negócio, determinada criptomoeda, determinada empresa, ou até mesmo da economia em geral, do que os insiders, né? Os membros de grandes corporações, e o Vitalik Buterin é um grande exemplo disso. Como a carteira dele fica dentro da rede Ethereum, que é pública, né? Você consegue ver todas as transações, eu consegui lá acompanhar todas as vezes que ele vendeu e marcar aqui no gráfico para ficar de uma maneira bem visual, né? Mas eu peguei aqui do Elon Musk e vendi e marquei algumas outras vendas. Se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui o Elon Musk vendeu ações, aqui ele vendeu também. Então, galera, vale muito a pena a gente sempre prestar atenção no que os insiders estão fazendo. O Elon Musk mesmo vendeu praticamente no topo da Tesla. Então é sempre bom a gente ver o que eles estão fazendo e não o que eles estão falando, né? Como eu falei para vocês, se eles falarem para absolutamente todo mundo vender, precisa de ter para quem comprar. Então, muito provavelmente, caso eles queiram vender, achem que está no momento de vender mesmo, eles vão vender, mas vão dar alguma justificativa para a galera comprar as ações deles, né? Você não consegue vender isso para um fantasma, você precisa de ter pessoas comprando para que você consiga sair da sua posição. Se você tem bilhões em ações, você precisa de ter gente querendo pagar bilhões nessas ações. Se as pessoas não estão dispostas a comprar, se não tem dinheiro suficiente para poder comprar tantas ações, o preço vai cair e você pode até não conseguir vender tudo. No meu penúltimo vídeo eu mostro vários indicadores de que era um ótimo momento para você poder comprar pensando a longo prazo. Nesse momento você inclusive já estaria com lucro. Mas como eu sei que tem muita gente que não tem o mínimo de gerenciamento e simplesmente compra até o dinheiro do leite das crianças, talvez essa seja uma boa oportunidade de reduzir a sua exposição para você ter um pouco mais de caixa e aproveitar caso os preços continuem a cair. Um exemplo disso é a alta de complacência da bolha.com. Como assim? Uma alta de complacência é quando os preços
sobem em um bear market, né? É um rally de bear market. Em outras palavras, é quando o preço sobe bastante, mesmo quando a tendência do ativo, daquela ação, daquela criptomoeda é de queda. Então, a gente tem um ótimo exemplo disso aqui quando teve o estouro da bolha.com. Se a gente olhar a Nasdaq aqui, a gente teve um rally de bull market mesmo, né? Os preços subindo, né? Não param de subir. E a gente teve o primeiro estouro da bolha. Ele caiu aí 40%, mas logo em seguida ele subiu 40% também, praticamente, 42%. Só que depois disso a gente teve mais um belo de um bear market, o preço caiu muito. Desse topinho a mais que ele fez aqui, ele caiu 80%. Então é interessante a gente ficar esperto para não ser talvez uma alta de complacência que a gente está passando. Pode ser que os preços continuem a subir, a inflação realmente esteja caindo e toda essa teoria que eu estou fazendo aqui seja uma baita de uma teoria muito louca da conspiração contra o Elon Musk, vamos dizer assim. Pode até ser, né? Sempre existe essa possibilidade, a gente nunca vai conseguir prever exatamente o que o mercado vai fazer. Mas é muito bom você ter em mente essa possibilidade. Porque se você pega e investe absolutamente tudo, falando, voltamos pro bull market, agora o Bitcoin vai para 100k, talvez você não tenha estômago para aguentar ver ele caindo talvez até 10k e quem sabe menos, né? Vai saber. Eu espero que não, mas vai que ele consiga até passar abaixo disso. Acho muito difícil, não apostaria nisso, mas não é impossível. Então fica essa ideia para vocês em mente. Talvez a gente esteja tendo aqui essa alta de complacência, né, do bear market. Pode ser que isso aqui seja uma pernada para fazer fundos e topos ascendentes e voltar a ser um bull market? Pode ser. Mas a gente pode também fazer igual a bolha.com e daqui começar a cair, cair e cair e cair. Então é bom a gente ficar esperto com isso e ter essa possibilidade em mente, tá? Como eu falei, por mais que eu acredite no Bitcoin a longo prazo, acredite que ele vai chegar até 100 mil dólares, por exemplo, a longo prazo, é sempre bom ter um caixa para conseguir aproveitar as oportunidades. Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Caso tenha, a única coisa que eu te peço é que você aperte o botão do like e se inscreva no canal. Meu nome é Tony Mark, valeu, falou!